Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio vamos tratar um pouco a respeito do jogo que vai acontecer nesta quarta, envolvendo o Flamengo e o Sport, às 19 horas e 15 minutos. O jogo que acontece no Maracanã e, como de princípio, o Flamengo tem que entrar em campo para somar os 3 pontos, mesmo com diversos desfalques por conta das eliminatórias, né? Que infelizmente acabam levando vários jogadores do Flamengo. E para este bate-papo aqui, eu estou com ele, que já é da casa, muito querido pelo público, né? Ele que é o nosso PVC aqui da conversa. Seja muito bem-vindo, Bruno Gomes, a mais um Talk Fla. Que menção honrosa, Vitor, de você comparar com o PVC, mas ainda estou anos-luz atrás desse monstro. Mas em relação, Vitor, ao jogo desta quarta-feira contra o Sport, nós realmente precisamos dos 3 pontos, não apenas por jogarmos em casa contra o Sport, uma equipe, claro, muito mais limitada do que a gente. A obrigação do Flamengo é de ganhar, de vencer esse jogo e de convencer, certo? Igual fez contra o Atlético Paranaense, mas o estilo de jogo que vamos enfrentar contra o Sport é totalmente diferente do que enfrentamos no domingo contra o Atlético Paranaense, que era um time muito mais aplicado ofensivamente e que, por pouco, não soube aproveitar os erros que o Flamengo cometeu naquela partida, Vitor. Então, Bruno, já que você falou a respeito dessa dificuldade que o Flamengo vai encontrar no jogo contra o esporte, é sempre deixar muito claro que o time de Jair Ventura tem uma proposta defensiva muito interessante. Geralmente é um time muito sólido, é, por cima, por baixo, pelos lados. É uma equipe bem postada defensivamente, que geralmente atua com duas linhas de 4 jogadores, esperando o adversário, e não tem vergonha nenhuma de jogar pelo 0-0 por 1-0 magro. Já era assim desde quando ele brilhou, entre aspas, no Botafogo, já que fez aquela campanha muito interessante na Libertadores, saiu nas quartas de finais para o Grêmio, né, naquela edição, algo bem histórico para o Botafogo. E aquilo, muito passa por isso, jogar recuado, justamente para poder explorar o erro do adversário. E aquilo, como o Flamengo não vai ter Arrascaeta e Everton Ribeiro à disposição, praticamente os dois cérebros do time, os dois cabeças pensantes ali, sendo que um procura o outro a todo instante, acho que o jogo tende a ficar muito complicado para o lado do Flamengo, já que o Flamengo vai ter praticamente as únicas opções, as velocidades pelo lado direito, pelo lado esquerdo, independentemente de quem for a campo, já que para esse confronto, o Flamengo muito provável terá à disposição Pedro Rocha, que retorna de uma lesão. Tem o Bruno Henrique, que aparentemente ele voltou a jogar um futebol muito interessante. E do outro lado, pode rolar os questionáveis Michael, que até o momento não rendeu aquilo que foi esperado quando chegou ao Flamengo. E o Vitinho, que é aquilo, né? Tá desde 2018 tentando se adaptar, tentando mostrar um bom futebol e até o momento demonstra uma irregularidade incrível. Então, Bruno, a princípio é um jogo que me preocupa, honestamente falando, não pelo fato de ser o esporte e tal, nada disso. Até porque a campanha do esporte é bem interessante, está fazendo um campeonato ok até o momento, muito, muito legal mesmo, a campanha da equipe pernambucana. Mas o que de fato me preocupa é o fato do Flamengo ir a campo sem meias, sem os cérebros da equipe. Eu estou curioso também para saber como a equipe vai se comportar diante disso, já que não vai ter os meias ali para tentar quebrar as linhas defensivas do esporte, já que o Flamengo vai precisar de muita paciência para conseguir envolver o time pernambucano. E aí eu não sei se o Flamengo vai conseguir fazer isso, tendo apenas como apostas as velocidades, né, dos lados, e eu estou muito curioso para saber como o time vai se comportar diante dessas dificuldades. Porque jogar sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro fica muito complicado. Torcer para que essas ausências não sejam tão pesadas assim a ponto do Flamengo desperdiçar pontos jogando no Maracanã, né, Bruno? Então, Vitor, você falou muito bem da questão dos desfalques do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, e que sem dúvidas o Flamengo vai sentir a falta deles no jogo, e não tem Diego, não tem Bruno Henrique, não tem Michael, ou muito menos Vitinho, que vai suprir essa necessidade que o Arrascaeta e Everton Ribeiro colocam quando estão em campo no Flamengo. Então, Vitor, de fato, realmente nós iremos sentir esse jogo sim, independentemente qual
estratégia do Domenech escalar. O Domenech, é importante ressaltar que ele já vai estar de volta na beira do campo, comandando o time. Ele já se recuperou do novo coronavírus e ele já vai poder comandar o time normalmente. E eu não sei se ele vai colocar os dois pontas abertos ou vai colocar os três volantes, Vitor, com o Thiago Maia, Arão e o Gerson, junto com o Diego, ficando o meio-campo extremamente pesado, tendo apenas o Bruno Henrique como jogador de velocidade no ataque, Vitor. E também. Exatamente, Bruno. E também, só para pegar um gancho aqui a respeito da situação do lado direito do Flamengo, muito provável também, é claro, a gente ainda não tem uma situação definida a respeito disso, possa ser que o Flamengo tenha Isla à disposição contra o Sport, né? Já que o chileno não pôde viajar para enfrentar o Uruguai, porque até o momento ele conta que está positivo para o coronavírus, de acordo com o exame feito lá na Federação Chilena, e ele não pôde entrar no país, mesmo o jogo sendo em Montevideo contra o Uruguai. E aquilo, o Flamengo ainda está tentando entrar em acordo com a Federação Chilena para que Isla possa ser desconvocado, com isso esteja à disposição para enfrentar o esporte. Mas, caso ele não seja desconvocado, ele vai ter que se apresentar a seleção do Chile para enfrentar a Colômbia na próxima terça-feira, se eu não me engano. E é aquilo, se Isla também não tiver condição nenhuma de enfrentar o esporte, vai ficar muito complicado naquele setor direito, né? Porque, a princípio, serão dois reservas, Mateuzinho ou João Lucas, ou então Vitinho, pode ser que Vitinho entre ali novamente, mesmo ele tendo feito uma atuação péssima contra o Atlético Paranaense, ou até mesmo o Michael, aí eu não sei o que o Domenech Torrent pensa a respeito disso. Mas aquilo, se o Isla não jogar, vai ficar muito complicado ali naquele setor direito, do Flamengo conseguir amplitude, conseguir criar jogadas na diagonal ali, apenas com os reservas, né? Falta entrosamento, falta bastante coisa e aquilo. Sem Everton Ribeiro e sem o Isla, o time perde muito naquele setor. Torcer para que esses desfalques não tenham tanta perda assim, né, Bruno? E no caso, Vitor, também o torcedor do Flamengo que achar que esse jogo contra o Sport será apenas um jogo fácil, será um jogo que o Flamengo aplicará 2, 3, 4-0, pode até ser. Mas em questão de tática de jogo, Vitor, o Sport do Jair Ventura, eles apresentam uma postura tática muito sólida defensivamente. O próprio Jair Ventura se destacou no Botafogo, como você já falou, de forma defensivamente, tanto que quando ele estreou no time que tinha características ofensivas, que foi no Santos, ele não se deu muito bem. O ataque que ele tinha simplesmente no Santos naquela época era Gabigol, Bruno Henrique e o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. E ele não Que conseguiu. ataque, hein, meus amigos? Que ataque é E ele esse, não velho? conseguiu fazer aquele ataque render no Santos. Pois é. Porém, isso significa que o estilo de jogo do Jair Ventura é realmente se defender, é realmente contra-atacar, estudar o adversário para poder inibir os ataques do Flamengo, que também que será bastante enfraquecido com os desfalques do Everton Ribeiro e do Arrascaeta também, Vitor. Claro que vale deixar claro que nós temos o Bruno Henrique e o Pedro, que são ótimos jogadores. O Bruno Henrique voltou a jogar muito bem contra o Independente Del Valle e também contra o Atlético Paranaense. E fora o Pedro, que está vivendo uma fase espetacular, é um gol atrás do outro e está jogando muito, contribuindo para as chances criadas da equipe, Vitor. Exatamente, Bruno. E como a gente não pode, a princípio, divulgar logo as duas escalações, até porque cada treinador está guardando as sete chaves, né? As prováveis escalações. Então, Bruno, só para deixar os ouvintes muito informados, Thiago Neves postou uma foto mais cedo e falando, abre aspas, vale o sofrimento para estar 100%. Ou seja, no jogo passado ele sofreu uma pancada e aí está tentando de todo jeito jogar contra o Flamengo, até porque, né, tudo que envolve o Flamengo Esporte, aquela polêmica, aquela loucura toda desde 1987, ou seja, há uma confusão muito antiga, né? Uma rivalidade, podemos dizer, entre aspas, né? E aquilo, Thiago Neves é um jogador muito polêmico, um jogador que geralmente causa confusões internas e externas em determinados clubes. Foi assim no Cruzeiro, né? Foi no Grêmio também. E aquilo, ele gosta de uma provocação, gosta de provocar o Flamengo, porque sabe que dá engajamento, dá like, cliques.
e é tudo que ele quer, né? Ele faz de tudo para se aparecer na mídia ainda mais, né, Bruno? É isso aí, Vitor. O Thiago Neves que já está longe do seu auge, né? Que ele viveu como jogador do Flamengo até naquela época com o Ronaldinho em 2011. E também é claro que é um jogador que a gente tem que levar em consideração que é um jogador muito experiente, que claro, pode agregar no time com o esporte, mas a gente não deve esperar muita coisa. Porém, a gente não deve também subestimar o Thiago Neves, né? Por mais que ele não Com esteja cer- vivendo uma grande ah, fase. Realmente, um jogador experiente como ele, muito rodado, pode decidir uma partida porque ele realmente é um jogador que já teve sua história aqui no Brasil, Vitor. E nesse caso, Vitor, eu queria saber de você, em relação a esse time do Flamengo, se você entraria com os três meias, ou com os três volantes, que pode ser uma alternativa, que o Domenech pode escalar, ou realmente se você entraria com apenas dois volantes e com dois jogadores ofensivos pelos lados de velocidade. Então, Bruno, analisando de uma forma geral, eu acho que se o Flamengo for levar a campo três volantes, sabendo que o time adversário provavelmente vai estar postado muito defensivamente, com as linhas muito baixas, ou seja, muito dificilmente o Flamengo vai conseguir construir jogadas ali no meio-campo, né? Pode haver um grande congestionamento ali naquele setor e dificultar ainda mais as ações ofensivas do Flamengo. Para esse jogo, eu não escalaria três volantes, eu tentaria de alguma forma encaixar algum meia para jogar à frente dos dois volantes. Naquele setor do meio campo, eu colocaria Thiago Maia, Gerson, e pode ser o Diego ali joga na frente dos dois volantes, Bruno Henrique em um lado, Pedro, e no outro pode ser o Vitinho, né? Michael, Pedro Rocha, mas aquilo, a gente sabe que Pedro Rocha ainda não está 100%, ele ficou um mês fora, né? É lógico que treinamento é diferente de jogo, mesmo o Vene Casagrande tendo postado que ele foi um dos grandes destaques do último treino, mas aqui o treino é diferente de jogo e ele ainda não está em condições 100% finais. Mas se o Pedro Rocha estivesse 100%, eu colocaria ele em uma ponta e Bruno Henrique em outra, e para jogar ali na retenção na área, como pivô, podendo sair para os dois pontos entrar em campo, Pedro ali. Mas respondendo a sua pergunta, Bruno, eu acho muito arriscado colocar três volantes, até porque o adversário vai jogar com as linhas baixas, vai jogar para fazer catimba, para segurar o 0-0, ou até mesmo explorar um contra-ataque ou alguma bola parada, né? Fazer o jogo sujo, jogo com muita falta e tentar dificultar de todas as maneiras possíveis as subidas do Flamengo, já que como o Flamengo não vai ter Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são as duas cabeças pensantes, como a gente já falou isso, é muito provável que o Flamengo utilize bastante as jogadas em velocidades e os cruzamentos para usar o bom posicionamento dentro da área de Pedro, né? Seja como pivô, seja até mesmo para finalizar, dando o último toque ali, né? Ou seja, Pedro é um tipo de centroavante que consegue lhe oferecer várias circunstâncias de jogo. Ele também sabe proteger a bola fora da área, para criar jogadas para os jogadores que se aproximam dele. Ele é um jogador muito perigoso, especialmente dentro da área, né? Ou seja, ele consegue, como eu falei, lhe oferecer várias circunstâncias de perigo ao adversário. Então, Vitor, eu também concordo com você. Eu acho que o Flamengo deveria explorar bastante os lados, principalmente com o Mateuzinho ou Isa, caso ele jogue, e também com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, e também com o Bruno Henrique, focando mais nesse lado esquerdo, porque, na minha visão, é o setor mais forte que o Flamengo tem em relação aos lados, ao lado direito, que está bastante desfalcado. Se o Isa de fato não jogar, e também tem a questão do Everton Ribeiro, que realmente é um desfalque já concreto. Então, eu forçaria mais o lado esquerdo com o Felipe Luiz e o Bruno Henrique, mas também, na minha visão também de jogo, eu colocaria o Lincoln para atuar naquela ponta direita. E também, Vitor, com os desfalques do Everton Ribeiro e da Arrascaeta, não fiquem surpresos se o Flamengo forçar demais o cruzamento, porque o Flamengo gosta muito de abrir o jogo, dar muita amplitude e de cruzar a bola. E principalmente sem ter esses jogadores como o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, que são jogadores exclusivos de criação, e o Flamengo não tendo eles em campo, é recorrente o uso de cruzamentos que o Flamengo pode ter nessa partida, porque o Diego ele não está na sua capacidade ideal de realmente substituir a altura ou Everton Ribeiro ou Arrascaeta em campo. Claro que o Diego, ele é um jogador que sabe cadenciar a bola, que sabe virar o jogo e tudo mais.
mas ele não tem a mesma qualidade que o Arrascaeta tem, daquele drible, daquela velocidade, ou até mesmo daquele passe primoroso e daquela visão de jogo que o Arrascaeta tem, mas o Diego é um jogador que pode contribuir, de certa forma, no setor de criação de jogadas para que o Flamengo não tente demais do uso excessivo da questão dos cruzamentos, Vitor. E como o Sport é uma equipe que vai se retrair, então realmente será algo inevitável o uso do cruzamento nesse jogo, e realmente não será surpresa se o Flamengo tiver muitos cruzamentos nessa partida, Vitor. Perfeito, Bruno. E só para a gente finalizar aqui mais um bate-papo, vamos aos palpites. E como já é uma regra, não pode ficar em cima do muro. Vou começar palpitando, logo em seguida você complementa, Brunão. Então, infelizmente, eu acho que vai ser um jogo muito complicado, que vai envolver alguns fatores. Tende a ser um jogo muito complexo, jogo de paciência. Porém, eu acho que o Flamengo vai sentir as ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente no setor de criação, né? Com isso, eu aposto em um 0-0 chato, sonolento, com muita falta e pouco futebol jogado. E você, Bruno, qual é o seu palpite? Vitor, eu aposto, vou na contramão do seu palpite. Eu acho que o Flamengo realmente vai ganhar, mas com uma certa dificuldade. Eu aposto 2-0 Flamengo num jogo muito difícil, um jogo que realmente o Flamengo, de fato, ele vai sentir. Aí eu concordo com você na questão das ausências do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, não tanto do Rodrigo Caio, porque o Flamengo está muito bem representado pelo Gabriel Noga e também pelo Natan, que vem fazendo ótimas partidas pelo Flamengo desde quando entrou no time titular. Então, realmente, o Arrascaeta e Everton Ribeiro são jogadores que, em qualquer clube do Brasil, se eles não estivessem jogando, iriam fazer falta do mesmo jeito, e no Flamengo não vai ser diferente. Mas acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo, Vitor, por 2-0, aposto. No jogo muito truncado, no jogo muito difícil do Flamengo tentando abrir o placar e conseguindo o 2-0, ampliar a vantagem no contra-ataque ou até mesmo numa jogada trabalhada no final da partida. Mas o meu palpite é que o Flamengo vai vencer essa partida por 2-0 e com gol do Pedro mais uma vez, Vitor. Show, Bruno. E antes de mais nada, hein, eu acertei o último placar, só para deixar isso muito claro, viu, Bruno? Mera cagada no 3x1. 3x1 na mosca. Então, galera, a gente está aqui finalizando mais um Talk Fla. Muito obrigado pelo feedback. E eu gostaria de mandar alguns abraços aqui. Vou mandar alguns abraços especiais para Felipe Conde, que é um cara que participa bastante aqui, principalmente com feedback muito maneiro. Rogério, André Carnaval, Adson, Renato Gutenberg, Lucas Gabriel, Ícaro, entre outros caras aí. Foi mal por se eu esqueci de citar o nome de alguém, né? Jonas, é uma galera mesmo. Gladson Não, também se você está sempre esqueceu é porque presente. realmente você não gosta do pessoal, então os caras vão lhe cobrar. E pior que cobram mesmo, viu? Então, galera, muito obrigado pelo feedback de vocês. Estamos chegando aqui ao fim de mais um programa. Como eu falei, muito obrigado pelo feedback, seja crítica, elogio, seja cobrando alguma coisa, como já deixamos muito claro aqui, aos poucos estamos tentando melhorar e trazer um conteúdo mais interessante, com mais entretenimento e muitas informações para vocês. Tamo junto e saudações rubro-negras.